Os sinais clínicos da febre aftosa são importantes para a suspeita diagnóstica, mas o diagnóstico laboratorial definitivo, gente, é imprescindível. O período de incubação para o início dos primeiros sinais clínicos é, em geral, de 2 a 14 dias em bovinos, de 3 a 8 dias em ovinos e caprinos e de 1 a 9 dias em suínos. Os animais oriundos de propriedades onde não é realizada a vacinação e também de países onde a doença ocorre esporadicamente apresentam sinais clínicos significativos. Entretanto, em propriedades onde ocorre a vacinação e em áreas onde a febre aftosa é endêmica, os sinais clínicos geralmente são menos pronunciados e praticamente imperceptíveis. Os sinais clínicos são mais aparentes em bovinos leiteiros de alta produção e em suínos criados de modo intensivo, nos quais as lesões podem ser graves e debilitantes. Em ovinos e caprinos adultos, ocorre doença geralmente leve, com sinais clínicos transitórios que podem passar despercebidos ou ser confundidos com outras doenças que apresentam lesões similares. Em bovinos, ocorre inicialmente hipertermia de 40 graus Celsius, que pode durar até 2 dias. Um número variável de vesículas e úlceras se desenvolvem na língua, como essas aqui. Reparem na extensa zona desprovida de epitélio na língua desses bovinos. Esse desprendimento do epitélio na língua, gente, que é o que a gente chama de ulceração, pode acontecer expondo a musculatura e resultando inclusive em sangramento local. Essas lesões evoluem desde vesículas intactas pequenas até essas ulcerações muito maiores, podendo inclusive afetar a grande extensão da língua desses animais. As vesículas e úlceras também podem ser encontradas no palato duro, na gengiva e nos lábios. Vocês podem ver nessas imagens de vesículas rompidas na gengiva e no céu da boca dos animais, formando ali úlceras. E nessas também, para fixar bastante a sintomatologia da febre aftosa. E essas lesões também podem aparecer no focinho, como vocês podem ver aí nessas imagens. Durante a infecção aguda, pessoal, os animais produzem descarga oral e nasal em grande quantidade, inicialmente mucosa e progredindo para mucopurulenta. A cialorreia profusa, como vocês podem ver aí nessas imagens, coitada na primeira foto, olha a carinha de desespero da vaca, tadinha. Essa cialorreia profusa é o sinal clínico mais característico nessa fase. Com a evolução dos casos, as úlceras se tornam recobertas por pus e material necrótico. A cura das lesões vesiculares, em geral, é rápida. Com esse tanto de lesão na boca, pessoal, já é de se esperar que o animal fique assim, incomodado, abrindo e fechando a boca, com a língua para fora, com muita cialorreia. E aí, como eu disse, essa cialorreia, ou salivação excessiva, é um dos sintomas mais característicos da febre aftosa. As vesículas do espaço interdigital comumente sofrem contaminação secundária e podem resultar em claudicação crônica. Antes do abate sanitário desses animais, se observa o achinelamento dos cascos, em virtude do crescimento exagerado. Nesse período, a dificuldade de locomoção, aliada à presença das úlceras bucais, dificultava a alimentação e a ingestão de água, causando grande debilidade nos animais. Reparem só, pessoal, nessas lesões horrorosas nos cascos. Como é óbvio, pessoal, nesses casos os animais sentem muita dor, ficam trocando os membros apoiados no chão, passam muito tempo deitados, evitando mesmo apoiar os membros porque dói muito, e o animal ainda pode evoluir para óbito. E em vacas lactantes, se observa a presença de vesículas e úlceras nos tetos, dificultando a amamentação dos bezerros, além de queda significativa na produção, que não se normaliza durante o restante da lactação. Mastite bacteriana secundária é comum também. Reparem só nas vesículas rompidas formando úlceras nas tetas. Em ovinos e caprinos, quando eles são acometidos, a claudicação é o sinal mais comum da doença. Os animais apresentam também febre e se isolam do rebanho.
Nos suínos, os sinais clínicos são mais evidentes, principalmente em animais de alta produção. Os animais manifestam inicialmente sinais leves de caudicação. Sinais locais de inflamação, como calor e dor, podem ser observados quando aplicada leve pressão no espaço interdigital dos animais suspeitos. Vejam só, gente, o quanto pode ser debilitante essas lesões nos cascos dos animais. Tanto em volta do casco, na borda coronariana, quanto interdigital. Olha que sofrido, gente. Coitado dos bichinhos. Esses animais também podem manifestar aumento da temperatura corporal, que pode atingir de 39 a 40 graus Celsius. No entanto, esse sinal deve ser analisado com cautela, por ser inconsistente. Suínos afetados tornam-se letárgicos, costumam permanecer amontoados e têm pouco ou nenhum interesse pelo alimento. Eles ficam assim, gente, apáticos e amontoados mesmo antes de terem lesões vesiculares. E depois, quando eles apresentam as lesões nos cascos, aí mesmo que eles ficam quietinhos, letárgicos, com dificuldade para se levantar, para andar. Então, gente, essas lesões vesiculares são comuns na região do casco e do focinho, podendo levar à queda da unha e debilidade do estado geral, principalmente em animais com co-infecções secundárias. Em animais com infecções graves, ainda pode observar intenso processo inflamatório e necrose da região da coronária e interdigital dos cascos. Olhem aí, úlceras no focinho. Iniciam como vesículas e depois evoluem para úlceras. E assim como bovinos, eles podem apresentar lesões também na cavidade oral, na língua, na gengiva, no palato, hipersalivação. Em relação ao diagnóstico, minha gente, pela natureza altamente contagiosa da febre aftosa, o diagnóstico laboratorial só deve ser realizado em laboratórios com estrutura de biossegurança nível 3. No Brasil, por exemplo, esse diagnóstico está restrito a laboratórios oficiais nos estados de Pernambuco e Pará. Na suspeita da doença, os profissionais médicos veterinários do Serviço de Defesa Animal do Estado são imediatamente acionados para coleta e envio de material, utilizando a proteção adequada, é claro, bem como para a adoção de medidas emergenciais na confirmação do foco, previstas no Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa, do MAPA. O diagnóstico laboratorial da febre aftosa é realizado principalmente por identificação do vírus em diferentes espécimes clínicos. O tecido de eleição para o diagnóstico é o epitélio de vesículas íntegras, ou que se romperam recentemente, acondicionado em líquido conservante. Os testes diagnósticos da febre aftosa, que constam no Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa, do MAPA, são os seguintes: tipificação viral por fixação de complemento e ELISA indireto, avaliação de anticorpos por ELISA e soroneutralização, detecção de anticorpos contra antígenos não estruturais, como por exemplo por ELISA, pesquisa viral em líquido esofágico faríngeo coletado pela técnica de Probang e inoculação em células, seguida de fixação de complemento. E a identificação do vírus também pode ser iniciada por isolamento em cultura de células, além também de técnicas de biologia molecular, como a PCR.